Daí, seus enviadores de computadores para técnicos fodidos que não sabem fazer nada. Vocês já perceberam que eu às vezes faço umas brincadeiras, né? Como da televisão, uma televisão de 14,0 ou seja, 140 polegadas. Esse que eu fiz agora. Assista esse vídeo lá, como apagar a memória do seu computador. Então às vezes eu gosto de brincar, né? Essa é uma coisa saudável, não atinge ninguém, não tem problema nenhum, né? Então, vamos que vamos. Aqui é um vídeo da finalização do computador, que o meu cliente quase passaram a perna nele. Eu uso a palavra estelionato à vontade, porque realmente aqui era um estelionato, né? E sorte que ele não conseguiu fazer um notebook, né? O meu cliente, ele não conseguiu ainda captar o dinheiro dele de volta, foram quase R$800. Que o cara tava, e tem um mosquitinho um pernilongo aqui. Vou abrir a janela aqui pra ver se ele sai, né? Porque eu não quero ser mordido, né? Enfim. Eu tentei fazer o acesso remoto, tanto no computador quanto no notebook. No computador eu tive 50% de sucesso para fazer a limpeza e ver o que ele tinha. Eu não consegui fazer mais nada, não consegui olhar nem se os HDs estavam bons. E o notebook, simplesmente ele conectava, mas a tela ficava preta e não fazia mais nada. Então ele já tinha me contado que o outro técnico tinha feito para ele, né? Eu falei, não, aqui você sabe, você já confia, não vai ter isso daí. Então eu fui lá, eu peguei o computador dele e eu também tive surpresas. Por quê? Porque como eu não consegui fazer o teste por acesso remoto, e ele é aquele cliente que ele fala assim, não, você tem que chegar aqui, pegar, já me dá o orçamento, eu já pago, você leva e eu já quero quitar. Ele não quer que eu pegue, traga, faça um orçamento. Ele falou, não, mas o outro cara já viu, já tinha feito, não tem NVMe, tem que ser o HD normal, não sei o que, blá blá blá, blá blá. Tá bom. Muito bem. Muito bem. Eu falei, só que eu vou... O que eu fiz? Antes de sair por aí gastando dinheiro, eu peguei o computador dele e peguei o notebook também, abri eles e tive algumas surpresas. Né? A primeira surpresa foi a fonte dele estava danificada, o cara não tinha passado para ele. A fonte totalmente louca, né? Passando voltagem para cima, para baixo, a máquina às vezes reiniciava, chegava a 14,5 volts na linha de 12, não pode, né? Os 5 volts estavam em 3 volts, o 3 volts estava em, acho que 2.5 ou 2.3, já não lembro como é que era. Bom, galera, essas fontes capetinha aqui, né? Então, assim, quando a fonte está perfeita, mantendo tensões, tudo certinho, cara, eu abro, limpo e vida que segue. Mas é 60, 70 reais uma fonte dessa aqui, né? Pra que brincar com os teus dados? E ele tem muita coisa nesse computador aqui. Tanto que tá desde sexta-feira passando mais de 800 GB de dados dele. 800 GB de dados. 840 mais ou menos. Hoje é sábado, né? Tá certo desde ontem. Então, qual era o principal? Pôr um SSD grande, porque eu não consegui ver que ele tinha 2 HDs. Pra mim era um só. Ele falou, cara, eu tenho um HD com muita coisa. Eu não sabia que ele tinha um SSD e um HD. Eu falei, então, vamos colocar um SSD de 512 GB. Né? Porque o cara já tinha pedido um de 500 para ele. Eu falei, não, coloca um de 500. A gente tira o teu de 120 GB que tem dentro do teu computador e a gente coloca no teu notebook. Porque a única coisa que ele falou é que o HD estava cheio. Eu pensei, bom, se o HD de 120 está cheio, se a gente botar um de 250, um HD de 250, o valor é muito próximo do de 512. Então não compensa. Deve ser o que? 50 reais, 40 reais de diferença? E um de 512. Pegamos o HD de 120 GB do teu computador, jogamos no notebook e pegamos o teu HD de 1 TB e jogamos para o HD externo. Ele falou, é isso que eu quero, preciso ter um backup, tipo um pendrive para poder viajar, né? Quando chegou aqui, a fonte dele com problema, o SSD dele com defeito, eu mostrei para vocês, acho que 38% de saúde, o SSD dele, né? Então, antes de eu sair com o SSD dele, eu já tinha comprado, estava vindo esse de 512, o que nós fizemos? Algumas alterações. Eu peguei o HD de 500 GB para mim, o SATA 3, o SSD SATA 3 de 500 GB, eu peguei para mim. Colocamos um SSD da Kingston novo no computador dele de 120 GB, porque a maioria do que tinha no computador dele não era arquivos, eram arquivos temporários.
quase 30 gigas. Eu nunca vi tanto temporário. A minha máquina, que o máximo eu consegui fazer até hoje, foram 6 a 7 gigas. O dele tinha 30. Quase 5 anos sem fazer uma limpeza nada. Passar um C-Clean que seja. Né? Que seja uma coisinha, um programinha porcariazinha que eliminasse. Nada. Nunca fez nada. E ele trabalha, galera. Ele realmente usa o computador. O computador ele é massacrado. Eu não sei o que ele faz, mas eu sei que quando usa VPN, é um serviço complicado que ele faz. Então, primeiro eu olhei pelo computador, desmontei ele, limpei ele, lavei a placa-mãe, deixei ela novinha, limpei o cooler do processador, instalei o Windows, o SSD de 120 GB, certinho, o HD posteriormente, né? Troca da fonte, todo limpinho, terminamos, fomos olhar o computador, o notebook. Notebook com memória soldada. Cara, esse troço de memória soldada, cara. Se o cara quiser colocar 2 de 8 depois, como é que faz? Não, ele vai ter que pôr um de 16. Nunca vai ficar a mesma coisa. Porque o certinho é você colocar duas memórias iguais para trabalhar com dual channel. Certinho. Existem 2 tipos de dual channel: interleaved e assimétrico. Se vocês quiserem que eu explique a diferença para vocês. Eu não sei se hoje é assim ainda. Para falar bem a verdade, eu nunca pesquisei se ainda é assim. Mas existem esses 2 tipos de dual channel, tá? Um que você coloca lá uma memória de 4, uma de 8 GB, e ele soma os dois e faz dual channel, enfim, ou duas. Então, mas antigamente nos Core 2 Duo você conseguia ler lá dual channel interleaved, eu não sei se fala nem, acho que era assim, ou assimétrico, né? Enfim. E o slot para você pôr a memória, e eu vi que no notebook dele tinha o slot NVMe. Então ele poderia ter o SSD NVMe e deixar um HD interno ainda. Maravilha. Então eu falei pro cliente, ele falou: não, bota a memória, coloca a memória de 8 GB para mim e coloca o SSD desse NVMe que você está falando que seria igual o rapaz queria colocar, só que novo. Então eu vendi um de 512 para ele. Por quê? Porque o de 120 GB não tem mais. Só tem no Mercado Livre. Eu não compro no Mercado Livre, eu compro no fornecedor. A diferença era pouca de 256 para de 512. Não falei? Pouquíssima. E eu já tinha aqui aquele SSD que eu mostrei para vocês. A diferença de valor era muito pouca. Então eu conversei com ele, coloquei. E amanhã vai chegar um HD novo de 500 GB para ele colocar dentro do HD, para a gente colocar dentro do notebook. Para quê? Ele fica com o melhor de todos os mundos. Vai ficar com o computador com o HD de 1 TB dele, 100%, um SSD de 120 GB novo, 12 GB porque ele tinha 4, agora ele tem 12. No notebook ele tinha 4, ficou com 12. Um SSD de 500 GB e um HD de 500 GB, quando ele quiser armazenar alguma coisa lá. Porque o notebook ele vai usar para trabalhar, então ele vai armazenar muitos dados. E no notebook é que ele quer trabalhar e instalar todos os programas dele. E são muitos programas. E quando eu falo muitos, cara, esse cara é massacra mesmo. O orçamento que eu fiz para ele, se eu não me engano, ficou no total, sem o HD novo agora, R$1.100. O que estava incluso nesses R$1.100? E acredita, galera, o lucro é minúsculo, tá? E quando eu falo minúsculo, vocês não acreditam, né? Mas eu buscar o computador, o notebook e trazer. São 4 viagens, porque eu tenho que ir e voltar. Custo de combustível, custo do tempo. Desmontar o computador. Trocar a pasta térmica, a fonte, uma memória de 8 GB do computador, o SSD de 120 GB, um SSD de 512 GB, a limpeza do computador, que estava sujo, o notebook estava muito sujo, a troca da pasta térmica do notebook. Notebook, vocês sabem que não é desculpa para cobrar mais caro, mas ele é mais sensível porque se eu faço alguma cagada e queimo, eu tenho que pagar um notebook novo para o meu cliente. E mesmo que seja só para trocar uma pasta térmica, corre o risco de eu estragar o computador. Ó, o bichinho está lindo. Mais o SSD de 512 GB. As 2 formatações que eu fiz. E depois levar de novo. Eu não lembro
Eu não lembro como é que era o nome daquele cara da escolinha do professor Raimundo que eu falava, e o salário, ó. O salário é desse tamanho mesmo. É ridículo quando a gente ganha para fazer um serviço desse. Mas eu prefiro fazer um serviço desse do que muito serviço que é muito grande. Por causa do tempo. Porque você vai cobrar o teu cliente, ele vai ficar enchendo o saco. Ah, e mais a case ali, né? O do HD para transformar em HD externo. E mais agora o tempo, que já faz mais de 10 horas que está ligado esse computador aqui na minha casa, usando luz. Ah, Mauro, você gastou uns 4 ou 5 reais. Mas eu gastei. Tudo isso tem que ser somado e levado em conta na hora quando você vai fechar um orçamento para o teu cliente. Fora tanto a fonte quanto o HD, que eu não imaginava que tinha problema, e eu tive que, assim, dar o meu jeito, né? Então agora vamos pro segundo bloco, eu vou mostrar aqui como é que ficou o computador do notebook, já voltamos. Fala, galerinha! Vocês vejam ainda, ó, falta 35 GB ainda, de tudo que foi copiado até agora. Eu já mostro para vocês ali. Então, vamos lá, vamos começar pelo computador. Então o computador ele foi todo desmontado, foi todo limpo, né? Ele tava... Opa, tá caindo tudo aqui. Tava sujo, né? Quais foram os upgrades aqui? Então vamos lá. Primeiramente foi a fonte. A fonte ela é nova. Aqui foi instalada uma memória DR4 3200, por mais que a outra memória de 4 GB seja 2400. Um dia, porque ele já falou para mim que vai trocar de processador, ele está querendo comprar um 5600G. Depois ele coloca mais um pente de 8 GB 3200, fica com 16 GB 3200 e fica com um 5600G. Maravilha. Então aqui foi a máquina limpa, trocada a fonte, adicionado a memória, adicionado o SSD que está lá atrás, um Kingston e formatado o computador. Este HD, este SSD, estava nesse computador aqui, está com 38% de saúde, já mostrei para vocês, ele que ia vir para cá. Só que aqui a gente podia ter a opção disso aqui. Eu gosto de trabalhar com a data hoje, eu sei que outros vêm, mas eu gosto da data, porque ela manda por mais simples que seja esse dissipador de calor, já ajuda. Né? Alguma coisa lá que seja 2, 3, 4, 5 graus, ele já vai ajudar, né, a fazer a dissipação de calor. Então, aqui nós temos a limpeza do cooler, o processador, o NVMe de 512 GB, que é uma data, a memória, né? Aqui está a memória chumbada, eu acho isso aqui uma coisa ridícula, por quê? Se isso aqui um dia queima ou dá problema, fica ali. E se ele já vir e já aconteceu de caso da memória estar com problema, interferir para inicializar o computador. Aí você tem que fazer o serviço de retirada delas. Tem notebook que eu já fiz funcionar e tem notebook que foi perdido. Tudo por quê? Por ele não querer simplesmente pôr o tradicional slotzinho aqui para você. E eu sinceramente sei porquê, mas eu não sou nem um pouco fã e nem um pouco a favor. Isso aqui, ele vai aqui para proteger a memória. Vamos colocar aqui, certo? Aí. Aqui foi feita a limpeza e troca da pasta térmica, né? E aqui a gente vai esperar chegar o HD para ficar com o HD de 500 GB aqui. Então vocês imaginem aqui, vamos ver aqui agora qual é o tamanho. Então, 739 GB de dados. O E dois pontos que está aqui, que seria o D dois pontos, né? Ele é o HD, esse de 1 TB que está aqui, né? E esse aqui é o HD externo, que é o HD feito com o HD interno que ele tinha. O cara queria vender um HD novo para ele, mas por que, sendo que nós temos um HD de 1 TB aqui? Eu não ganho nada, mas
Muito bom, Vurt, tá? Linha para contato. 3 por R$ 90, se não me engano, no Mercado Livre. Esse eu faço propaganda de graça porque este cara aqui é bom, tá? Ele é bom, ele é honesto e realmente ele faz a limpeza, tá? Então é isso aí, galera. Isso aqui é uma mensagem para que cuidado onde, eu já falei isso várias vezes, cuidado onde vocês mandam os seus computadores, os seus notebooks, né? Esse foi um serviço simples de limpeza, aumento de memória, aqui no notebook, né? A instalação de um SSD e memória também. Mas uma coisa básica e eficaz, funcional, sabe? Ficou muito bom esse computador. A pena é que a placa-mãe aqui não tem um slot NVMe, né? Ele deveria ter, mas ele não tem. Eu não sei na época se existia uma diferença de preço e o cliente não, eu não lembro, né? Você vai fazer 6 anos já. Eu não sei o que o cliente tinha na cabeça de não querer fazer. Mas tá aí, galera. E até agora copiando. Vamos ver quanto tempo mais aqui, ó. Mais 1h30. E agora ainda é 7h50 da noite. 3/5. Galera, se vocês quiserem ter uma experiência comigo, mandar o equipamento de vocês para mim, coloca nos comentários. Eu vou começar a pôr o e-mail para vocês entrarem em contato, para a gente poder fazer orçamentos para vocês. Todos os produtos são novos. Independente de qualquer coisa, os produtos que eu vendo são todos novos, lacrados. Óbvio, como eu já mostrei no outro vídeo, um HD desse aqui, que eu vou fazer a instalação de câmera na segunda-feira, né? Ele tá fechadinho, ele vem assim, porque ele vem de fábrica assim. Né? Ele vem dentro de um negócio de isopor, mas ele vem desse jeito. Você vê até a case, galera. Bem lacradinha. Eu deslacrei ela para poder instalar ali. Então é isso, galera. É um videozinho simples, curto. Estão com medo de levar o computador de vocês? Mesmo um computador básico desse? Entre em contato comigo. Troca uma ideia comigo, veja se é possível. Você que mora em qualquer lugar de região do Brasil e quer enviar para mim, pode enviar para mim. Tenho clientes de outros estados, São Paulo e Santa Catarina. Quiserem bater um papo com eles, trocar uma ideia com eles, a gente faz uma videochamada, alguma coisa aí. Beleza, galera? Um abraço.